Olá a todas e todos, eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de participar e comandar aqui o nosso programa ABDT Entrevista. O que é o ABDT Entrevista? É um momento, uma oportunidade de ouvirmos membros da Academia Brasileira de Direito do Trabalho sobre temas relevantíssimos. E, minhas senhoras e meus senhores, nessa nossa entrevista de hoje, nós vamos entrevistar a nossa confreira Flávia Moreira Guimarães Pessoa, doutora Flávia Pessoa, nossa confreira, nossa colega, nossa ex-conselheira do CNJ, professora, magistrada, e no meu coração também, alguém que está sempre marcada, porque ela foi minha primeira orientanda do doutorado lá, ainda nesse século, é verdade, mas lá em 2008, quando ela defendeu. E, minhas senhoras e meus senhores, vamos falar sobre trabalhador autônomo economicamente dependente, um tema que está na ordem do dia e que foi objeto das reflexões de Flávia lá no doutorado. Minha amada Flávia, seja bem-vinda ao ABDT Entrevista. Olá, Rodolfo, um grande prazer estar aqui no nosso ABDT Entrevista. Essa temática teve a particularidade de ter sido desenvolvida na época do doutorado, então, assim, é um tema, digamos, que combinamos, né, em que a gente já trabalhou durante muitos anos. Acho bastante feliz essa escolha do tema para que a gente possa falar um pouquinho sobre uma coisa que em 2008, quando a gente escrevia sobre o trabalhador economicamente dependente, a gente usava exemplos muito cerebrinos. Por quê? Porque seria, antes da plataformização das relações de trabalho, seriam casos episódicos, assim, pontos e alguns casos específicos que poderiam gerar essa configuração. Hoje, com a plataformização das relações de trabalho, a uberização das relações de trabalho, isso está na ordem do dia. Porque Sem sombra de dúvida. o que é o trabalhador uberizado, como se diz, senão um trabalhador autônomo economicamente dependente. Né? A gente sabe que tem vários, né, debates sobre isso aí, ou seja, que se ele seria autônomo, se ele se inseriria nos requisitos da própria CLT para se configurar empregado, a gente sabe extenso debate, inclusive em termos de competência, mas na minha ótica, ele caracteriza-se realmente como um autônomo, só que é um autônomo economicamente dependente da sua fonte, que é a grande empresa que mantém a plataforma. Essa expressão ela é autoexplicativa, mas eu acho interessantíssimo a gente compreender como configurar esse sujeito e mais. E eu quero já antecipar, já dando spoiler aqui, porque na época eu fiquei muito satisfeito com o trabalho de orientação. Flávia foi minha primeira orientando doutorado e ela já trouxe uma solução que hoje, tantos anos depois, parece ser o caminho natural, ou seja, o estabelecimento de uma disciplina jurídica normativa específica que garanta a dignidade e perceba que é talvez um tertio genus ou uma situação que merece um tratamento diferenciado. Fala um pouco sobre isso, querida. Então, na época, a tese ela foi estruturada, primeiro, caracterizando esse trabalhador autônomo economicamente dependente e, em segundo lugar, tentando dar as soluções que a gente poderia encontrar para a situação. E é interessante, como você falou, que acaba que hoje em dia também se discute isso. E quais foram as soluções que a gente tentou? Bom, a gente tinha o direito posto. Qual era o direito posto? Veja, a CLT, enquanto legislação infraconstitucional, mas os direitos fundamentais do artigo 7º da Constituição, direitos fundamentais sociais do artigo 7º da Constituição. Então, uma linha de trabalho, e é um dos capítulos da tese, é dizer assim, olha, veja, existem direitos fundamentais sociais previstos ali, no artigo 7º. Quais desses direitos do artigo 7º da Constituição podem ser aplicados ao trabalhador economicamente dependente, né? Então, assim, o caráter de fundamentalidade que desse margem ali à caracterização de uma proteção jurídica mínima, já a partir do direito posto, né, o direito constitucional posto, a esses trabalhadores.
Perfeito. Isso, E neste isso foi um momento em que a capítulo. gente discute isso no Brasil, acho que rever esse ponto da tese é fundamental e talvez divulgá-la ainda mais, porque talvez me parece, e eu confesso que talvez seja suspeito para isso, por ter sido orientador, mas me parece o caminho mais, não digo mais natural, mas o mais consentâneo à preservação de dignidade sem esvaziar a atividade econômica. Isso. Aí era uma das vertentes, ou seja, a partir do direito posto, era um capítulo todo em que a partir do artigo 7º, se procurava destrinchar o que seria ou não aplicável, dada as particularidades do trabalhador autônomo economicamente dependente. E um outro capítulo foi desenvolvida uma proposta inovadora, engraçado, né? Hoje a gente tem a proposta do governo, a proposta dos sindicatos. É uma proposta inovadora que era um anteprojeto de lei para a regulamentação dos trabalhadores autônomos economicamente independentes. Então, a gente propunha porque na época a legislação espanhola já trazia influxos nesse sentido, então a gente trouxe, a partir da experiência espanhola, porque lá existiu o trade, né? Era denominado assim, trade. Então, a gente trazendo de lá da Espanha a legislação, adaptando à realidade brasileira, e era o segundo capítulo, que também daria, porque a gente sabe que, né, inúmeros projetos estão tramitando a respeito dos trabalhadores em plataforma, então seria também a segunda vertente possível, né? Até porque a gente sabe a operacionalização a partir dos direitos fundamentais, difícil, muitas vezes difícil essa operacionalização. Então, é melhor que realmente a legislação infraconstitucional regule aquela categoria específica. Então, essas duas vertentes, eu vejo que são possíveis. Então, assim, hoje em dia, com os trabalhadores em plataforma, há possibilidade de já se aplicar o direito constitucional posto, enquanto não temos uma lei específica, e depois quando tivermos a lei, a gente aplicar a legislação. Isso é um debate, né? Debate de direito material. O outro é de direito processual. Então são coisas distintas e a gente está falando aqui como acadêmico, né? Então acaba que é mais do ponto de vista, independentemente da competência ou não da Justiça do Trabalho. Digo isso porque ontem mesmo assinei uma sentença nesse sentido, ou seja, seguindo os precedentes do STF, no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho, a partir dos precedentes já existentes. Mas é uma coisa que ainda, né, está sendo trabalhada. E a gente acredita que mais importante do que tudo é o próprio direito material aplicável. Por quê? Porque as relações jurídicas que vêm disso aí, elas têm muita consequência. Na época da pandemia, a gente viu claramente a necessidade de uma proteção, né? Deixou gritante essa necessidade de proteção. Então, o tema é extremamente atual. E eu gostaria, assim, a título de arremate, para fazer uma contextualização, pensando justamente nos reflexos práticos disso para esse projeto que está em andamento no Congresso Nacional, na sua visão, como doutrinadora, como uma pessoa que elaborou isso, você poderia fazer uma proposta, um resumo da sua proposta de quais seriam os direitos fundamentais a aplicar num trabalhador autônomo economicamente dependente? Para título de arremate? Seriam os tradicionais mesmo. Então, assim, as férias, plenamente possível as férias, a gente tem, as plataformas, elas têm a média que foi recebida nos meses, o 13º também plenamente possível, o FGTS. Agora, o que teria que acontecer é a definição de percentuais, porque aquela remuneração que é recebida não é uma remuneração relacionada exclusivamente ao trabalho, né? Porque está incluído o carro, as despesas do próprio veículo. Então, assim, o que a legislação teria que fazer nesse aspecto era estabelecimento de um percentual. O quanto dali percentualmente é trabalho? E não é uma coisa difícil de se fazer, né? Porque se sabe os custos. Então, quanto ali percentualmente porque a gente também não pode dizer que todo aquele valor vai ser incidido em base de cálculo por exemplo, para férias, para 13º, para FGTS. Mas a gente tem como fazer. Eu sei que existem propostas apenas em relação à Previdência,
né? E em relação ao próprio seguro-desemprego, como se para apenas dar um mínimo de garantia previdenciária para aquelas pessoas. Mas também a gente sabe do esgotamento físico. É uma questão até de saúde pública, de saúde no trânsito. Então, essas pessoas que trabalham aí 10, 12 horas no trânsito, diuturnamente, sem direito a nenhuma folga, a nenhuma proteção, elas acabam sendo também um perigo para si mesmas, um perigo para o trânsito, para a sociedade. Então, assim, essa necessidade de proteção, se a gente começa a pensar, é um pouco da própria história do direito do trabalho, não é assim? A história com a Revolução Industrial do direito do trabalho, aquelas condições no limite que geraram a necessidade para a proteção da própria sociedade, que houvesse a proteção também daqueles trabalhadores. Então, a mesma coisa em relação aos trabalhadores em plataforma. Então, por isso que eu digo, assim, a gente consegue fazer uma coisa a partir dos direitos fundamentais da Constituição? Consegue. Mas é o ideal? Não. Por que não é o ideal? Porque a gente precisa, como eu falei aí, por exemplo, do percentual. Quanto é, quanto não é. É melhor, esse percentual, para ser definido pelo Poder Judiciário, é melhor que seja já definido, né, numa legislação que seja aplicada. Então, assim, a partir de um amplo debate com todos os envolvidos na questão. Então, eu vejo que isso vai ser resolvido. Talvez, assim, não muito proximamente, mas que vai ser resolvido, porque é uma necessidade. E a gente fala muito em uberização, trânsito, porque é o que vem imediatamente à mente. Mas, hoje em dia, todas as relações, né? Elas podem ser prestadas por plataforma. Você vê o trabalho autônomo sendo desenvolvido em inúmeras áreas, não apenas, né, relacionadas à entrega, à delivery, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que essa regulamentação vai vir e vai vir em breve, porque é uma necessidade global. E no nosso país, particularmente, dadas as condições do nosso país, o nosso público e a quantidade de pessoas envolvidas nesse tipo de atividade. E minhas amigas e meus amigos, atendemos mais essa finalidade do ABDT Entrevista, trazer a visão de grandes nomes do direito ou do processo do trabalho brasileiro sobre temas palpitantes. O tema de hoje foi trabalhador autônomo economicamente dependente, um tema que está intimamente relacionado na contemporaneidade a esse trabalho plataformizado e que a professora Flávia Moreira Guimarães Pessoa desenvolveu uma tese de doutorado revolucionária ainda em 2008, transformada em livro e que hoje também apresenta a sua contribuição para o debate. Espero que vocês tenham gostado deste episódio e aproveita para se inscrever aqui no canal, verificar também todas as nossas playlists do ABDT Entrevista, do ABDT Memória Viva, os nossos podcasts, o nosso perfil no Instagram e acompanhe toda a produção feita pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Até a próxima!